Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre fé e reencontro. É preciso ter fé, porque com a fé nós teremos a certeza. E com a certeza nós nos reencontraremos com os nossos amados. Mas eu gosto sempre de iniciar com uma mensagem. E essa mensagem é do poeta Victor Hugo. Ele escreveu, depois de desencarnado, muitas obras através de Divaldo Franco. E o nome dessa mensagem é Partida e Chegada. E Victor Hugo ele diz o seguinte: quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato momento em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava do nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita do outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outra alguém dirá, feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar necessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, partimos daqui para o espiritual. Num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Fé e reencontro é o tema da nossa palavra de hoje. Então, quando Victor Hugo nos traz essa mensagem, nos alertando, olha, o que para você é partida, para outros é chegada. O barco que vai
ele não perde sua capacidade porque ele some na linha do horizonte. Ele chega ao outro lado da mesma forma, do mesmo tamanho, com as mesmas capacidades, com a mesma personalidade. E é assim que nós temos que crer, que os nossos entes amados chegam do outro lado, como esse barco que vai e vem. Hoje estamos aqui, amanhã estaremos no plano espiritual, natural, como sempre fizemos. Já fizemos essa viagem de ir e vir várias vezes, diversas vezes. E isso é o trânsito natural para a evolução do espírito. A morte, ela é uma transição. Ela é simplesmente uma mudança de plano. Eu estou hoje no plano físico, posso deitar-me e acordar no plano espiritual. É muito simples, é muito tranquilo, é muito tranquila a passagem de alguém de um plano para outro, não é? E esse que sai daqui, que nos deixa fisicamente, ele vai viver em outra dimensão. Fé e reencontro. A fé que nós temos que ter que um dia nos reencontraremos. E o reencontro que eles fazem com aqueles que já foram, que já partiram. Outros já viajaram e os esperam de braços abertos, felizes. Essa é a certeza que nós temos que ter. Esse é o momento em que podemos reencontrar os nossos entes queridos. Essa vida, a vida do Espírito, é uma vida de relação. Por vezes estamos aqui, por vezes estamos lá, não é? Aí muita gente fala assim, eu tenho medo de espírito. Não é? Hoje estamos no corpo físico, amanhã seremos espíritos. Hoje nós temos alma, porque somos um espírito animando um corpo. Amanhã não teremos um corpo para animar. Seremos então um espírito. Na questão 289 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele questiona sobre esse encontro que fazem aqueles que desencarnam. Esse encontro desses que retornam com os que já estão lá. E ele pergunta o seguinte: nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? E os Espíritos dizem o seguinte: sim, os Espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoadas, felicitam-na, como se regressassem de uma viagem. Não é assim que a gente faz com alguém que foi estudar fora? Um filho que foi morar em outro país, e quando retorna nós não vamos recebê-lo no aeroporto, ou na rodoviária, ou na porta de casa, se estiver chegando de carro. Não vamos recebê-los, não vamos abraçá-los. Assim é no plano espiritual. Assim é quando chegamos, quando retornamos à nossa verdadeira pátria. Por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, que eles virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. É uma punição. Bom, o que será que os Espíritos quiseram dizer com isso? Se eu estou nessa vida terrena, nessa existência terrena, buscando melhorar-me, buscando melhorar a vida de alguém, buscando transformar as minhas imperfeições, essa luta constante, não é fácil. Não é fácil a nossa elevação moral.
Não é fácil a gente... há aqueles que nasceram já no berço espírita e que compreende isso desde que durante toda a sua vida, sua trajetória. Mas há aqueles outros que só encontraram o espiritismo pela dor. E é difícil abandonar aquilo que ainda gostamos, em detrimento da nossa transformação. Mas aquele que se esforça, aquele que faz o bem, não é? Quando ele retorna, de fato, eles se encontram com seus entes amados. Porque estão todos na mesma sintonia. São todos simpáticos. Mas aqueles que estão maculados, quando eles retornam, de fato, eles só irão encontrar aqueles com quem eles simpatizam. Se os seus familiares estiverem num plano mais elevado, dificilmente o reencontro acontecerá. De imediato. De imediato. Porque primeiro ele tem que reaver algumas coisas. Não é? Então, por isso que os Espíritos lhes dizem, olha, isso é semelhante a uma punição. A uma punição. Nem todos serão recebidos pelos parentes e amigos porque não estarão na mesma sintonia. Porque esse reencontro, ele depende, ele precisa ter uma elevação espiritual. Né? Os laços de afeto têm que estar sendo construídos a todo instante. Não é porque vocês não me veem mais que eu deixei de existir. Não é? Se fosse assim, não tínhamos a codificação. Se esses espíritos não retornassem para falar a Allan Kardec aquilo que nós necessitamos hoje, não teríamos. Não é porque eu sumi que eu deixei de existir. A vida, ela é uma só. As existências são múltiplas, são diversas. Já vivi e viverei em diversos corpos com a mesma vida. Mas Allan Kardec, ele é um homem que ele não se contenta com uma primeira resposta. Às vezes ele até questiona 2, 3 vezes os espíritos. E na questão 290 ele volta a questionar. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? E os espíritos dizem o seguinte: depende isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Eu chego no plano espiritual, eu já vou me reunir de imediato com aqueles que são os meus amados? Depende. É isso que os Espíritos estão dizendo. Depende. Depende da elevação. E depende do caminho que ele pretende seguir com o seu progresso. Os Espíritos amigos recebem de imediato. Mas depois, nós temos que trilhar sozinhos. Até encontrarmos essa vinculação com os nossos amados. Se um até mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Nós vemos isso no filme Nosso Lar. André Luiz retorna ao plano espiritual, a mãe dele já tinha desencarnado. André Luiz retorna ao plano espiritual e fica procurando a mãe o tempo inteiro. Primeiro ele passa pelo umbral, que é um estado de consciência. Tá? Ele fica algum tempo naquele estado de consciência, de sofrimento, porque ele estava vivendo aquilo que ele vive mentalmente. Tudo que manda na nossa vida é o nosso pensamento. Então André Luiz ele ficou preso naquele pensamento dele. Então ele viveu algum tempo ali. E quando ele é retirado daquela situação e levado ao Nosso Lar, que é uma colônia espiritual que fica localizada acima do Rio de Janeiro, ele foi ser tratado, né? Mas sempre procurando pela mãe. Mas cadê minha mãe? Minha mãe já retornou e eu não encontro minha mãe. A mãe de André Luiz, ela já estava mais elevada que ele. Os dois não iam se encontrar.
A elevação dela não permitia que ela descesse ao encontro dele. Mas ele foi buscando a melhora. Ele foi buscando aprender. Primeiro ele já chegou, eu sou médico lá na Terra, tá? Pode deixar aí que aqui eu mando. Não, amigão, aqui não é assim não. Aqui o seu diploma terreno não vale muita coisa não. Vamos aprender juntos. E André Luiz vem aprendendo, vem se dedicando, vem buscando, né? Passou uns perrenguezinhos no início, até ele se adequar, até ele entender. Parou? Até ele... Mas dá para ouvir, não dá? Até ele entender que ele precisava se adequar àquela nova realidade, ele passou uns apertos. E quando ele compreende, quando ele passa, então, a se dedicar à sua transformação, não é que ele se elevou, não. Mas a mãe teve permissão de visitá-lo, por conta da condição dela. Ela vem, visita, não é? Mata a saudade. E André Luiz continua o seu processo. Processo de aprendizado, processo de dedicação, processo o mesmo que fazemos aqui. Né? E hoje nós temos uma obra vasta de André Luiz, que é o que nos norteia esse entendimento da vida espiritual. Não é? Então são 17 livros ou 18 livros, né? Complementando tudo isso. Então, ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Eles voltam a repetir sobre a punição na questão seguinte, né? Então, estaremos no mesmo plano, meu ente querido já desencarnado, eu também, mas não nos encontramos. Tem um livro, eu não lembro o nome, são várias histórias, assim, são psicografias, se eu não me engano, de desencarnes. Um casal, ele desencarna num acidente de carro. E o marido fica louco procurando a esposa e não encontra. Ele não encontra ela. Mas nós estávamos juntos, o acidente aconteceu, cadê? Né? Eles, naquele momento, o espírito permanece ao lado do veículo. Um permaneceu, o outro seguiu o caminho dele. Ela estava em algum ponto que ele também não poderia estar. A elevação diferente. Não é porque desencarnou junto que está junto. No plano espiritual, o que manda é elevação moral. Né? E é por isso que os espíritos dizem, olha, nem sempre estarão juntos. Esse reencontro, ele se dará ou não, conforme as consequências do nosso proceder aqui na Terra. Isso todo mundo já entendeu, não é? Conforme eu conduzo a minha vida, conforme eu conduzo os meus atos. Então, a gente tem que compreender isso, porque o nosso retorno para o plano espiritual é uma oportunidade, né? Uma oportunidade imensa de caminharmos lado a lado com aqueles que amamos. Mas para isso, eu preciso trabalhar a minha evolução agora, e não lá. Lá a gente estuda para vir fazer a prova. Estamos aqui no mundo de provas e expiações. Ou seja, já estudamos, estamos aqui fazendo a prova, e estamos sofrendo por quê? Mas por que eu estou sofrendo tanto? Né, Thalene? Por que não passa isso? Justamente, quando o aluno perde na prova, o que é que ele faz? Recuperação. Perdeu na recuperação, repete o ano. É a mesma coisa, não tem diferença. A mesma coisa. O povo se olhando lá atrás, é assim mesmo. E não sou eu que estou dizendo. Tá? É o senhor Allan Kardec. Tá bom? Então, a morte, ela não dá início a uma nova realidade, não. Ela não... eu morri, eu vou começar uma nova vida. Isso não existe. A morte,
desse corpo aqui, ele nada mais é do que uma continuidade. Eu morri, tudo permanece a mesma coisa. Não é porque eu morri que eu virei anjo. Se eu sou bom, eu continuarei bom. Se eu não sou tão bom, continuarei sendo não tão bom. Quem é criminoso continua sendo criminoso no plano espiritual. Quem é corrupto continua sendo corrupto no plano espiritual. Entendeu? Não muda, as coisas não mudam. Se eu faço o bem aqui, a minha ideia no plano espiritual é de continuar fazendo bem. É de continuar esse meu trabalho, essa minha trajetória. Ah, mas você vai recordar, estaremos frente a frente com a nossa consciência. Não há um tribunal nos julgando. Há a nossa consciência nos dizendo, olha filha, você se programou para fazer X e fez Y. Você pediu 100%, nós te demos 25%, você fez 5%. Ou seja, há muitas reencarnações ainda para que a gente consiga reajustar a nossa vida. Não é? Então, nós precisamos entender uma coisa. Não há vida na Terra e vida no plano espiritual. Vida é vida. Vida é vida. A vida aqui, ela continua a mesma. A minha próxima existência, eu posso vir como uma mulher. Não é? Posso vir como um homem novamente, não sei. Nós só não podemos regredir, só não podemos ser mais animais. Quem tem sonho assim, eu quero vir Tem gente que fala assim, na próxima encarnação eu quero vir um cachorrinho, que ninguém manda nele. Então já foi, já chegou a parte hominal, já era. É só agora o ponto final é angelitude, tem que ser anjo. Por aí vocês tiram, nós estamos mais próximos do início do que do final. Estamos no mundo de provas e expiações. Nós saímos de um planeta... Qual é o primeiro? Ali dos homens da caverna, né? Primitivo, né? Saímos do primitivo e estamos no prova e expiações. O mundo feliz está lá na frente ainda. Estamos entrando já no de regeneração. No mundo de provas e expiações, o bem, o mal sobrepõe o bem. Ok? No regenerado, o bem e o mal andarão juntos, lado a lado. Mesmo peso, mesma medida. Então, nós só vamos evoluindo. E é por isso que nós temos que começar de imediato. E como a gente disse que tudo é vida, tem uma mensagem de Estevão, que nós vamos ver mais à frente, que o título é Vida e Vida, não é? Então nós recolhemos da nossa vida aquilo que semeamos. Como é que será a minha vida no plano espiritual? O que é que eu tenho feito aqui? O que eu tenho semeado aqui? Neste breve tempo. A gente pode falar assim, poxa, Divaldo viveu 98 anos. Hoje está sendo um dia, eu sei que todo mundo tem que voltar, mas hoje está sendo um dia triste para mim. Eu não queria que Divaldo voltasse, não. Tá, né? E não falávamos dele segunda-feira, né, dona Célia? Falávamos de Divaldo segunda-feira. Né? Dessa moratória que ele recebeu, desse tempo todo, né? E da necessidade da presença dele ainda conosco. Seus espíritos já retornaram com ele, porque a tarefa foi cumprida. Né? Vai ficar só a saudade agora. Então, se nós queremos saber o que seremos, como viveremos com o nosso desencarne, a gente tem que entender o que estamos fazendo aqui. Se o que estamos fazendo é legal, está dentro dos conceitos cristãos, dentro daquilo que o Cristo nos ensina, está ótimo. Está ótimo. Chegaremos bonzinho lá em cima. Com muita coisa para aprender ainda, mas chegaremos bem. Não é? A reencarnação, gente, ela nos concede a oportunidade de retornarmos ao local
onde erramos, não é? Para que possamos reparar todo o mal que fizemos. Ah, mas foi uma pessoa boa. E por que está sofrendo hoje? Essa é a nossa pergunta. Não precisa fazer regressão de memória. Todo mundo quer fazer regressão de memória para descobrir que era uma princesa na existência anterior. E de repente descobre que era uma escrava. Ah, não. Escrava não. Quem? Eu, escrava? Não. De jeito nenhum. Eu era príncipe. Então, se estamos sofrendo, se nos olharmos no momento de fúria, no momento de raiva, façamos isso à frente do espelho. Saberemos quem somos. Não é quem éramos, é quem somos. Quem somos e quem estamos tentando nos transformar. Estamos tentando mudar esse homem, esse espírito velho, cheio de erros. Não é? E só a reencarnação é que consegue nos conceder isso. Esse trânsito de ir e vir, esse trânsito de reencarnar, desencarnar e reencarnar, é que nos concede, né, esse processo doloroso de viver. As dificuldades, as provas, né, tudo tão difícil. Somente a reencarnação é que consegue, com toda essa tarefa, nos transformar. Porque esse ir e vir nos faz evoluir. Porque vocês já imaginaram? Vai lá, então eu era uma pessoa ruim, né? Fiz o mal, fizemos. Todos nós fizemos. E hoje eu sofro algumas coisas para reparar isso, correto. Mas hoje eu não fiz mal a ninguém. Mas você não reparou todo o mal que já fez. Você não reparou todo o mal que já fez. Vamos reparando aos poucos. E olha que interessante, nós quando retornamos ao plano espiritual, retornamos melhores. Retornamos com mais bagagem, porque aquilo que a gente aprende, a gente não deixa para trás, não. Nós deixaremos tudo isso aqui. Vou deixar vocês, vou deixar a casa, vou deixar a parte material, vou deixar o corpo. Mas o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu fiz da minha trajetória aqui, isso eu levo comigo. Todo conhecimento, né? Todo o bem que eu fiz, os erros cometidos também vão. É bagagem. É bagagem. Tá? Então, a gente tem que entender que a reencarnação é necessária para a evolução do espírito. Porque a prioridade do espírito é a conquista dos valores morais. Todos nós só estamos reencarnados para isso. Por conta dos nossos valores morais. É isso que nós temos que modificar. É isso que temos que transformar. Não é? E já dissemos que a vida espiritual é igual à vida terrena? Já falamos sobre isso? Não? Pois é igualzinha. Lá, quando eu retornar, gente, descansou. Eu conto ou alguém conta? Vocês querem descobrir quando retornar? Não há descanso. Não há descanso. O processo é contínuo. Lá nós vamos trabalhar, estudar, vamos conviver com a nossa família espiritual. Está pensando que nossa família é só esse pouquinho de gente que a gente tem aqui? Todo mundo enganado. Nossa família espiritual é imensa. Vamos conviver com essas pessoas, não é? Vamos ter desafios. Tudo igual. Tudo igual. Só que lá nós vamos ter amor. Nós vamos aprender com amor. Aqui a gente aprende na dor, com o sofrimento. Lá nós temos oportunidade de aprender com amor. Tá bom? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, item 18, fala o seguinte: no espaço, os espíritos formam grupos unidos pela afeição.
simpatia e pela semelhança das inclinações, buscando trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Somente as afeições espirituais são duráveis. Somente as afeições espirituais são duráveis. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Quando as pessoas se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas realmente nada são uma das outras. A morte as separa na terra e no céu. Interessante, não é? Quantas pessoas a gente fala assim, fulano tá com interesse. Quantas pessoas se casam por interesse? Eles não são da família espiritual. Há um interesse. E aquilo acaba com a morte. Eles não se reencontrarão no plano espiritual. Não se reencontrarão. Porque eles não têm afinidade espiritual. Eles tiveram interesse na Terra. Não é? E já para quase finalizar, vamos passar uns 5 minutinhos do tempo, tá? Vitor Hugo, ele diz o seguinte: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perder a personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem o que eu vou entregar à sepultura, aquilo que eu não sou. Eu vou entregar à sepultura aquilo que eu não sou. O que é que nós vamos deixar lá? O corpo físico. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Enquanto eu animo esse corpo, eu sou uma alma. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer, como tantos, meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer, minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte, porque o túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se o crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Entendeu? Não estaremos ali. Ali só está o corpo, a matéria, que de nada serve sem o espírito. Não é? No livro dos Espíritos os Espíritos nos dizem, né? Allan Kardec questiona, o que é o corpo sem o espírito? Nada. Uma bola de carne. E o espírito é imortal. Não é? Portanto, gente, quando recebemos as mensagens dos nossos entes queridos, não é? Eles funcionam como uma prova incontestável de que a vida não acabou, de que a vida continuou. Eles demonstram com isso, de forma inequívoca, que os laços de efetividade persistem, continuam no plano espiritual. Não é? E além disso, nos consolam. As mensagens dos nossos amados nos consolam, nos estimulam, né, as nossas conquistas, as conquistas dos valores que nós devemos buscar para a vida eterna, para a vida futura. Nós devemos pensar na vida futura. A vida da Terra é transitória, e nós temos prova disso. Quantas pessoas já devolvemos? Quanto já devolvemos? É transitório. Vai acabar. Pode acabar com 98 anos, como foi para Edivaldo. Mas pode acabar com horas para aquela mãe que devolve um bebê. Para uma gestação que não foi à frente. Para uma criança.
Já falamos disso aqui, semana passada, eu acho, né? Quando desencarna uma criança, o que essa criança tinha? O que ela fez para desencarnar tão jovem? Não deu tempo nem de pensar a maldade. Não é a criança, é o espírito que está ali, animando aquele corpo. Espírito milenar, com as suas bagagens, que vem reaver os seus erros. É o tempo que cada um precisa. Estamos na Terra com o tempo que necessitamos estar aqui. E enquanto estivermos aqui, necessitamos buscar esses valores que nos farão reencontrarmos com aqueles que amamos no plano espiritual. Vida e vida. É uma mensagem de Estevão. E ele diz assim: o que a morte representa para vocês? O que ela causa aos vossos sentimentos? Para alguns de vocês, a morte representa perda. Para nós, ela é um novo estado de vida. Para alguns de vocês e para os vossos sentimentos, a morte representa dor e solidão. Para nós, é a liberdade. É um novo estado de vida, porque tudo é vida. Deus não criou a morte. Ela foi inventada por aqueles que ainda não creem que a vida espiritual é eterna. A morte ganhou poder nas mãos dos que nada admitem além da matéria. Os que deixaram o corpo físico continuam vivendo no mundo dos espíritos. Ou seria justo com um prisioneiro que cumpriu a sua pena continuar na prisão? Assim é a vida na Terra. Quando se extingue o fluido vital, o corpo perece e o espírito que ali reside, como prisioneiro, recebe a tão esperada liberdade, retornando aos seus entes queridos, que já haviam precedido a viagem. O que acontece com a alma a deixar a Terra? Esse foi um dos questionamentos do venerável irmão Leonês. E a resposta é simples como viver. Volta ao mundo dos espíritos. Sem perder a sua individualidade e tudo que em vosso mundo viveram, os espíritos retomam as suas vidas, porque estando aqui, reconhecem que o trabalho evolutivo continua e que não há tempo para ser desperdiçado. Por isso, relembramos que a morte nada é. A morte é uma porta, um transporte para, no momento certo, retornarmos ao nosso verdadeiro lar. Não esqueçam, meus queridos, que a morte é um novo estado de vida, porque tudo é vida. E não olvidem que o tempo que vivem na Terra é nada diante da eternidade. Portanto, quando chorardes os vossos amados que retornaram à vida espiritual, o façam com saudade, mas também com alegria pelo tempo que viveram juntos. Alegrem-se por saber que eles estão melhores que todos vocês. E saibam que aqui não há sofrimento, dores ou angústias. Enquanto os que permanecem na Terra são portadores de todas as mazelas que as provas exigem. Sob esse olhar, sugerimos que tenham sempre a certeza do reencontro e aproveitem as oportunidades que tens do diálogo com os que amam e que vos amam também. Não é porque não vivem mais na carne que deixaram de amar-se. O amor é o maior laço entre as almas e nem a morte tem o poder de aniquilá-lo. Os que partiram continuam os mesmos. Sendo assim, tratemos da mesma forma que sempre tratavam quando viviam juntos na Terra. Então é assim, e lembrem-se
em tudo há vida, porque Deus, o Criador dela, a criou para a eternidade. Estevão, 23 de novembro de 2023, essa psicografia. Então, tudo é vida. Tudo é vida. E diante dessa mensagem de Estevão e de tudo que falamos aqui, tenhamos a certeza de que a vida que os nossos entes amados estão agora é muito melhor. Muito melhor. Como eu disse, lá nós vamos aprender com amor. Aqui nós aprendemos com a dor. Podemos aprender com amor, é só nos dedicarmos. Não é? Então ficará mais fácil a compreensão. Quando a gente se dedica, quando a gente busca, quando a gente serve. Servir é o melhor caminho de mostrar, olha, estou aqui colocando as minhas mãos no serviço do bem, servindo a Jesus. É só Ele que interessa. Não interessa mais nada nem ninguém. Jesus. E quando nós pensarmos que perdemos, lembre sempre, nós devolvemos alguém que amamos, mas devolvemos a alguém que ama muito mais que nós, que é Deus, o Criador. Se eles tinham essa programação desse tempo, nós só devemos agradecer o momento que vivemos juntos. Só agradecer. Chorar é normal. Sentir saudade é normal. A saudade é a prova de que o amor criou raízes, dizia Estevão. O que nós não podemos ter é desespero, aflição. Pensar que os nossos filhos estão sofrendo, os nossos pais, nossos avós, os nossos entes queridos. Porque não estão. Não estão. Eles estão se reconstruindo. Estudando, aprendendo, buscando, vindo aqui puxar a orelha. Né? Tem mãe que vem aqui puxar a orelha de filho que ouve e não faz o que tem que fazer. A mãe fica lá, ó, não é possível, eu fui, ensinei a criatura, voltei, continuo estudando e a criatura não quer aprender. Como é que é isso? Não é? Tem mãe que vem. Tem pai que vem. E é assim, porque há um laço de amor. E ele não se acaba nunca. Quero ver a morte acabar com o amor de uma mãe e de um filho. De um pai e de um filho. Eu quero ver. Não acaba. Só se retornarem sem se amarem. Aí sim, já não existia amor. Não é? Porque estamos juntos hoje justamente para amar. Amar os que temos dentro de casa, no seio da nossa família, com aqueles que trabalhamos, com aqueles com quem convivemos no geral. Eu tenho um chefe difícil. Ame. Ore por ele. Coloca o nome dele ali na caixinha. Vai ficar tudo bem. Né? Vai ficar tudo bem. Gente, então, eu ia fazer para a prece final a oração da gratidão de Divaldo, mas ela é muito extensa. Nós já passamos muito do tempo. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês